Pastor Sandoval, tudo bem, Pastor Sandoval? Graças ao Pai, meu amado. Tudo bem, Pastor Alex? Graças e a paz do Senhor Jesus. Vamos iniciar mais uma live, né? Nesta quinta-feira, dia 11 de junho de 2020. Nós sabemos que esse mês de junho está um mês bem diferente, porque o mês de junho sempre é um mês festivo, né? Em todas as cidades do Nordeste, pelo fato de ser um mês de São João, um mês junino, mas a pandemia fez com que muita coisa mudasse, né? Nós sabemos que a pandemia mudou a realidade não só do nosso país, do nosso Nordeste, mas mudou a realidade de todos, né? De todos os brasileiros. A pandemia é uma situação mundial. Vamos iniciar nesse momento, Pastor Sandoval. Vamos fazer uma oração agradecendo a Deus, né? Verdade. Vamos convidar todos os amigos para entrarem pelo Facebook e Instagram. Nós estamos agora iniciando pelo Facebook, vamos abrir agora o Instagram também. Acabamos de abrir aqui pelo Instagram também. E convidar todos os nossos amigos e aqueles que têm participado, né, de nossas lives, que têm, que sempre nós levamos e trazemos aqui assuntos importantes para a nossa cidade, Parnamirim, e mostrando sempre a importância de termos o cristão na política, pessoas de Deus, representantes, né, da família, dos princípios. Então, mais uma live que hoje nós temos, né, nós falaremos do propósito de Deus em nossas vidas, né, desde o ano de 2002, aqui na cidade de Parnamirim, porque no Pastor Sandoval já há muitos anos que o pastor já realiza, né, as boas ações através do social, do esporte, mas aqui em Parnamirim nós iniciamos em 2002 pelo Evangelho, né? O pastor já praticava antes de ser evangélico, de ter nascido de novo, através do esporte, do social, mas não era, como diz em Tiago 2,17, que era a fé com as obras, era só a prática das obras, faltava a fé, né, pastor Sandoval? E essa fé, ela deu início no ano de 2002 e agora em 2020 a gente completa 18 anos que estamos mencionando a palavra de Deus junto com a fé. Amém? Amém, pastor Alex, amém. Faça a oração, pastor, inicial. Vamos fechar nossos olhos, vamos conversar com Deus. Maravilhoso Deus, eterno e soberano Pai, Senhor das nossas vidas, nos colocamos diante de Ti, Senhor Deus, como servos, Senhor Deus, para que hoje à noite, Senhor Deus, possamos falar com o Teu povo, Senhor Deus, com os internautas, Senhor Deus, com aqueles, Senhor Deus, que buscam o conhecimento da verdade. Que o Senhor possa derramar sobre nós, Senhor Deus, a Tua sabedoria, Pai, para que nós possamos falar da Tua palavra, Senhor Deus, e o entendimento, para que todos aqueles que vão participar dessa live, Senhor Deus, possa preencher os seus corações, pois buscamos a cada dia, Senhor Deus, melhores dias aqui na terra. Nós vivemos num mundo do maligno, como a Tua palavra diz, Senhor, e as dificuldades são grandes, em meio a essa pandemia, Senhor Deus, que são umas, com certeza, Senhor Deus, são umas das maus ações dos últimos dias, Senhor Deus, digamos, princípio das dores. Então, colocamos a nossa vida, Pai, em Tua presença, para que Tu nos ensine a preparar, Senhor Deus, o Teu povo, a Tua igreja, para aquilo que há de vir. É em nome de Jesus que pedimos a bênção, Senhor Deus, para esta live, Senhor Deus, para que possa sair virtude e poder, Senhor Deus, de Ti. Somos apenas vasos, Senhor Deus, que diminuamos a cada dia na Tua presença, para que o Senhor possa crescer, que o Senhor possa abençoar esta cidade, que o Senhor possa abençoar o Rio Grande do Norte, o nosso país, Senhor Deus. Cessa, Senhor Deus, essa praga da nossa cidade, que está levando tantas vidas, Senhor Deus. Nós clamamos a Ti, Senhor Deus, clamamos pelos internautas, por aqueles que fazem parte desta missão, por todos aqueles, Senhor Deus, do nosso projeto, do Visão Celeste, do CDCAP, do PROANFA, do Criança na Praça, de todos os projetos, todos aqueles que acreditam numa Parnamirim transformada, Senhor Deus, que o Senhor possa iluminar os corações. E aqueles que vão entrar de curiosos, Senhor Deus, aqueles que vão entrar muitas vezes até com outros pensamentos, mas que o Senhor possa abençoar a vida de cada uma delas, Senhor Deus, para que ela possa, Senhor Deus, quem sabe a Tua palavra tocando, não possa converter os corações na verdade daquilo que o Senhor quer passar nessa semente, Senhor Deus, para que possa germinar e dar frutos.
em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E nós já temos várias pessoas entrando aqui pelo Instagram, pelo Facebook também. E, novamente, eu volto a realizar a live com a camisa amarela do Visão Celeste, né? Visão Celeste, que é o clube aqui da cidade de Parnamirim, que foi fundado no ano de 2010, tem como presidente o pastor Sandoval, onde também eu sou vice-presidente do Visão Celeste. Visão Celeste que muito honra a cidade de Parnamirim pelo grande trabalho que vem exercendo a cada temporada. E hoje eu estou aqui com a camisa amarela do Visão Celeste. Olha só como é lindo o símbolo do Visão Celeste. Muita gente querendo adquirir a camisa do Visão Celeste, mas quero comunicar a vocês que nós estamos com algumas faltas de a camisa do Visão Celeste, porque devido às boas campanhas, né, as camisas que saíram foram vendidas bastante. Nós já temos algumas pessoas que já entraram aqui conosco, né, dando boa noite, Benedito Martins, Douglas, Natana Santos, Lucas Rodrigo, Roberto Kennedy, lá de Parque Industrial, Vitor Tobias, Maria das Graças, Jefferson Augusto, César Costa, Chiles Farias, Isisandro Rosa, o nosso advogado, assessor jurídico e levita, que hoje não está podendo aqui participar conosco, porque ele está com sintomas de Covid-19, está sentindo sentindo cansaço e pediu para se ausentar hoje, mas está acompanhando aqui com a gente. Cristiane Alves e Carlos Alfredo, já aqui presente pelo Facebook, mandando mensagem. Algumas pessoas também já online, mas que ainda não falaram conosco. Aqui pelo Instagram, nós já temos também algumas pessoas presentes, e eu quero aqui saudar, dando uma boa noite a Diego Rodrigues nos acompanhando, o volante do Visão Celeste aí, Daniel, Ana Ludiceuma nos acompanhando também, irmã Eunice acompanhando, Matheus Oliveira, Raíssa Nunes nos acompanhando, minha mãe acompanhando, Vânia Garcia, professor Tony acompanhando, Francisco Luiz, pastor Francisco lá de Várzea nos acompanhando. Oi, pastor. Professora Ângela, né? Também está Sim. nos acompanhando aí, estou vendo ela. Professora. Certo. Pessoal, é o seguinte, mais uma live que nós abordamos o tema, né, de esclarecer a população de Parnamirim, a todos aqueles que têm acompanhado o nosso trabalho, a importância de termos homens e mulheres de Deus dentro do cenário político. Por quê? Porque nós sabemos que muitas pessoas usam da política para os interesses próprios, né, para se darem bem na vida, e esse não é o objetivo da política. A política tem que ser uma ferramenta de transformação coletiva, ou seja, nós temos que estar na política se Deus nos direcionou para estar, se temos o dom para estar na política. E como hoje nós iremos falar, né, do tema sobre o propósito de Deus, que ele o propósito de Deus é maior que o nosso desejo. Esse é, na verdade, o tema, né, pastor Sandoval? O propósito de Deus, ele é maior do que o nosso desejo. E eu quero nossos desejos, com certeza. Eu quero só dar uma entrada aqui e dizer para todos vocês que quando eu aceitei Jesus no ano de 2002, que foi no dia 1º de maio de 2002, eu já falei em outras lives aqui, que lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19 ao 20, diz assim: não desprezeis as profecias. Eu sou fruto das profecias de Deus. Ou seja, o pastor Sandoval profetizou sobre a minha vida, sobre 2 talentos que eu iria exercer aqui na cidade de Parnamirim. Um talento no evangelho, que seria ministrar a palavra dele para várias pessoas, como pastoreador de ovelha. Iríamos assim, né, cuidar de pessoas, alimentando-as pela palavra de Deus. E a outra profecia é que nós seríamos governadores de nações, onde eu estaria também, eu não sabia na época, no campo político. Quando fala de governadores de nações, nós trazemos para o campo político, ou seja, a área da política. E eu quero dizer para vocês que essa profecia, ela se cumpriu, né, logo no primeiro ano, quando eu nasci de novo. Eu já fui consagrado a pastor ali, no ano de 2003, com um ano que tinha nascido de novo, e eu posso até dizer que isso para a humanidade, até em alguns pontos, ela é bem contestável, né, porque, na verdade,
vai ser falado, eu acredito que dentro dessa palavra de hoje, né, que tem aquela passagem de Tiago 3,15, que a sabedoria, essa sabedoria da terra, ela é animal e diabólica, ou seja, que as pessoas confiam na sabedoria humana e que muitas vezes elas são tipo assim, como é que eu posso dizer? Elas não produzem muitos frutos porque elas vão na sabedoria humana. E eu quero deixar aqui, para a reflexão e abertura dessa nossa live de hoje, um texto em Josué, capítulo 1, versículo 8, que ele nunca vai sair da minha memória. No livro de Josué, capítulo 1, versículo 8, diz assim: não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Jamais eu vou esquecer desse texto de Josué, capítulo 1, versículo 8. Por quê? Porque foi a primeira vez que eu ministrei a palavra de Deus logo nos primeiros dias, quando eu nasci de novo. Nós fizemos uma viagem, naquela época, no ano de 2002, a um lugar aqui no nosso estado do Rio Grande do Norte, chamado Pacifica, bem próximo de Nova Cruz. Nós fomos ali no monte, né, que é a Pedra da Boca. Nós fomos numa viagem, onde essa viagem a gente ia aprender mais com Deus ali no monte, fazer orações, ministrações da palavra, se reservar um pouquinho, né, da cidade, onde nós sabemos que a cidade traz muito trabalho, muita preocupação. E ali, no monte, a gente estaria mais próximo da natureza, mais próximo de Deus. E eu nunca esqueço quando o pastor Sandoval chegou para mim e disse que lá no monte nós teríamos um momento de palavra. E nesse momento, alguns teriam a oportunidade de ministrar a palavra de Deus. E foi-me dado esse convite, foi-me feito esse convite. Eu quero fazer uma observação aqui nessa noite. Gente, olha só, pastor Sandoval, tem muita gente que às vezes eles não sabem discernir o propósito de Deus nas suas vidas. Como? Exemplo, todos nós aqui na Terra, nós temos as nossas lideranças que Deus constitui sobre nós. Falando como homem, nós temos os nossos pais, né, que nos colocaram no mundo, ou seja, pai e mãe, que a Bíblia diz que nós devemos obedecer. Mas falando no campo espiritual, tem muita gente que não tem a sabedoria de discernir que os nossos líderes, eles são os representantes de Deus aqui na Terra. Então, se uma liderança de Deus chega para você e diz, olha, eu quero que você venha fazer parte desse projeto aqui, ou exercer isso aqui na congregação. E tem muitas pessoas que às vezes usam assim, de um termo, deixa eu orar para ver se Deus fala comigo. E eu quero trazer nessa noite, né, que é importante a gente saber que a nossa liderança, ela representa Deus aqui na terra. E eu, quando digo isso, eu digo baseado na palavra. Por quê? Porque Josué mesmo era um dos servos fiéis de Moisés. Quem era Moisés? O profeta de Deus, ou seja, um escolhido de Deus para libertar o povo do cativeiro e levar até uma terra que manava leite e mel. A prova de que Moisés não entrou na terra prometida, por quê? Não foi por causa dele, foi por causa da desobediência do povo, porque Deus não só constituiu Moisés para entrar na terra prometida, Deus constituiu Moisés para conduzir o povo à terra prometida. Primeiro, tirar o povo do sofrimento do cativeiro, que já sofriam há 400 anos sobre o governo de Faraó, sobre a opressão dos faraós. Então Deus ouviu o clamor do povo e levantou uma liderança, quem? Moisés. Então Deus falava com o povo através de quem, pastor Sandoval? Através de Moisés. Então Deus sempre tem alguma liderança que ele usa para falar com o seu povo, e hoje não é diferente, gente. Então eu quero trazer o meu testemunho. Quando o pastor Sandoval sempre me chamou dizendo, pastor Alex, você vai assumir o ministério de diácono. Eu nunca questionei. Pastor Alex, você vai assumir o ministério de presbítero. Eu nunca indaguei. Pastor Alex, você vai ser consagrado pastor. Eu nunca fui dizer, pastor, deixa eu orar a Deus. Por quê? Porque desde cedo eu passei a entender que Deus aqui na terra é a minha liderança. Se o pastor Sandoval é o meu pai na fé, a minha liderança, então Deus fala com ele. Se ele vem dizer algo para mim, é porque Deus já falou com ele. Então, assim, eu quero trazer isso nessa noite, porque existe uma confusão muito grande das pessoas não entender que Deus usa as suas lideranças. E é importante que nós tenhamos essa certeza. Por quê? Porque a Bíblia diz isso, que Deus constituiu líderes, pastores, representantes para conduzir o rebanho. Exemplo, os meus filhos têm que me obedecer na minha casa. Por quê? Porque eu sou o seu pai, eu sou o seu condutor.
É em mim que eles vê a confiança de não errarem. Então eu quero dizer para vocês que estão acompanhando a nossa live que Deus aqui na Terra, ele é representado pelas lideranças espirituais, ou seja, no meu caso, o pastor Sandoval. No caso de cada um de vocês que fazem parte de algum tipo de segmento, congregações, seja ele qual for, ou seja, pastor, eu sou católico, a sua liderança é o seu padre. Eu sou evangélico de tal congregação, a sua liderança, ou seja, o seu representante de Deus, é a sua liderança lá. Por quê? Porque se eu não tenho esse conceito bíblico, o que é que eu estou fazendo numa congregação? Eu vou somente para cumprir cultos, terças, quintas e domingo? Eu vou somente para apresentar as minhas roupas? Ou seja, o meu armário? Ou eu vou ali porque eu tenho necessidade de aprender de Deus pelo campo espiritual? E quem é que vai me conduzir? Quem é que vai me ensinar? Se não são os meus pais na fé. Então eu quero deixar essa mensagem dizendo que esse texto de Josué, capítulo 1, versículo 8, ele ficou marcado na minha vida até hoje. Sabe por quê? Porque foi a primeira vez que eu fui convidado pelo pastor Sandoval para ministrar a palavra lá em Pacifica. E eu era novo, não tinha experiência de nada, eu tinha muita timidez antes de nascer de novo, de falar em público, e tinha acabado de nascer de novo, então essa timidez não sai assim tão fácil, a gente tem que praticar, mas eu não recuei, eu acreditei e fui, e não esqueço. Ali Deus me usou para ministrar essa palavra, claro, a gente um pouco nervoso, mas saiu e contagiou os irmãos, e ali começou o processo de crescimento na minha vida. Depois tive o convite de ministrar na congregação também, que aí já era para mais pessoas, mas também não disse não, acreditei, tomei posse, e eu quero dizer para vocês que desde então, a minha vida, desde as vezes que eu fui convidado pelo pastor Sandoval para ocupar espaço, seja no evangelho, seja no campo da política, eu só cresci e prosperei. Por quê? Porque como um bom filho, sempre procurei obedecer o meu pai e a minha liderança espiritual, que representa Deus aqui na terra para mim. E eu tenho visto muitas pessoas, não é? Porque o nosso tema dessas lives relata sobre o cristão na política. E nós precisamos esclarecer a verdade para as pessoas. Tem muitas das pessoas que às vezes questionam as suas lideranças. Mas como, pastor Alex? Questionar as lideranças não é obrigado você contradizer ela brigando, não. Contradizer sua liderança é tipo, o pastor Sandoval chegou e disse, pastor Alex, Deus falou comigo que eu vou lhe consagrar para apóstolo. Eu vou dar um exemplo, né? Isso é um exemplo. Aí eu chego e digo, pastor, deixa eu orar. Aí depois eu chego para a minha liderança e diz, pastor, eu não vou porque Deus não me confirmou. Gente, isso é um contestamento com Deus, isso é um confronto com Deus. Porque como é que eu posso dizer que a minha liderança, que é o meu pai na fé, aquela pessoa que Deus constituiu para me ensinar, aí eu vou dizer que eu vou pedir a Deus, orar a Deus, e chego com a resposta contrária à minha liderança. Eu vou dizer para vocês que isso não procede. Olha, vamos olhar para as escrituras, que nós estamos na posição de reis aqui na cidade de Parnamirim. Quem entra como cristão na política, reis é governantes. E nós temos aqui exemplos. Quem foi que consagrou Saul para ser rei, pastor Sandoval? Foi o profeta Samuel. Deus falava com o seu profeta para constituir os seus líderes políticos. Então, Deus ordenou a Samuel que constituísse um rei sobre Israel. E Samuel constituiu Saul. E o que foi que aconteceu? Ele foi ungido. Então, dentro desse exemplo que eu estou dizendo para vocês, peguem isso, gente, por favor, pelo amor de Deus. No entanto, que aquela liderança constituída pelo representante de Deus aqui na terra começou a questionar o porta-voz de Deus, que era o profeta, ele começou a cair, ao ponto de que ele perdeu seu reinado, porque Deus falava com a sua liderança, o seu porta-voz aqui, que era Samuel, e Samuel transmitia para o rei, que tinha a obrigação de fazer segundo a vontade de Deus, como está nessa palavra aqui de Josué 1:8, que nós temos que meditar na palavra de Deus de dia e de noite e não se afastar dos seus mandamentos. Então, Saul começou a desobedecer o profeta. Saul começou a desobedecer a quem, pastor Sandoval? O profeta ou a Deus? A Deus, claro, lógico. Ele desobedecia o profeta. O profeta representa Deus aqui na terra, né?
mas ele desobedecia diretamente a Deus, porque quem era Deus aqui na terra para Saul, gente? Era Samuel, porque Samuel tinha a missão de profetizar tudo o que Deus queria que Saul fizesse sobre o povo de Israel. Então eu quero dizer nessa noite que aqueles irmãos que chegam e dizem, não, o pastor chegou para mim, mas eu vou orar, eles vão terminar como Saul. Por quê? Porque eles estão em rebeldia com as suas lideranças, porque o seu líder da sua congregação representa Deus para você. Então, nós precisamos ter a mente de Cristo para entender como funciona a palavra. Aí, por isso que as pessoas dizem assim, mas pastor Alex, por que tudo que você vai fazer, você prospera, você cresce? Porque eu obedeço a Deus aqui através da minha liderança. Mas eu quero dizer também que, às vezes, quando eu desobedeci, eu paguei meu preço. Mas o importante é a gente reconhecer que Deus constituiu sobre a nossa vida um representante dele. Então, eu quero trazer nessa noite, gente, pelo amor de Deus, Paulo disse em 1 Coríntios que quando nós nascemos de novo, nós somos crianças, e toda criança precisa ter o leite. Toda criança precisa ser ensinado, mas a gente não é para ficar como criança a vida toda, nós precisamos amadurecer na fé. E tem muita gente com muitos anos de igreja, de congregações, que parecem crianças, que elas não têm esse entendimento de Deus. Então eu quero trazer aqui nessa noite que o que Deus tem feito aqui na nossa cidade de Parnamirim, o que Deus vai fazer ainda mais, sabe por quê? É porque nós temos uma aliança de pai e filho, de filho e pai, e de respeitarmos a palavra de Deus. Aí eu quero trazer nessa noite para vocês que nós temos o segundo exemplo. Quando Saul desobedece e desonra a sua liderança, Deus afasta de Saul o propósito dele para governar Israel e diz, constitui sobre Israel um novo rei, um novo líder, porque ele estava desobedecendo. Então eu quero trazer nessa noite para vocês uma mensagem, povo de Parnamirim, povo do nosso estado, quem nos acompanha. Gente, Deus, ele é representado pelas nossas lideranças aqui na terra. Então, se você tem uma congregação, se você tem um líder, Deus, ele fala pela sua liderança. E eu quero dizer nessa noite que eu tenho a minha liderança, que se chama Pastor Sandoval, e que em tudo que ele passou para mim da parte de Deus, que eu fiz até hoje, eu consegui ter êxodo. Então, eu quero transmitir essa mensagem dizendo que hoje nós estaremos falando deste propósito. O propósito de Deus é maior do que o nosso desejo. Então, eu quero dizer que é importante termos cristão na política, é importante envolvermos o povo, né, que tinha esse receio de dizer que cristão não pode estar na política. Isso é mentira. Isso é cegueira. Isso foi porque nunca foi esclarecido que a política tem parte, sim, no reino de Deus. Não adianta a gente dizer que vai ensinar o povo a ir para o reino dos céus quando a gente omite de pregar dentro das congregações que o povo tem que votar consciente, que o povo tem que votar de uma forma coletiva, pensando no coletivo. Mas o grande problema é que justamente nós precisamos alertar o povo, que Paulo disse que depois de mim viria lobos devoradores que, se possível for, enganariam até a fé dos escolhidos. Que pena que muitas pessoas usam da palavra de Deus para enganar a fé das pessoas, para não ensinar a verdade, para ensinar segundo o que eles aprenderam, que muitas das vezes não são de acordo com a palavra de Deus. Então, gente, eu quero transmitir essa mensagem deixando o meu exemplo. Olha, pastor Alex tem crescido, tem avançado, tem sido no evangelho e na política referência porque eu tenho obedecido a Deus através da minha liderança, que é pastor Sandoval. Então, isso serve de exemplo para todos os que estão acompanhando a nossa live, porque com certeza se você for pregação ou se você for católico, não importa. A Bíblia diz que nós temos que ser obedientes às nossas lideranças, os nossos pais na fé. E eu vou deixar uma referência aqui para vocês depois lerem na casa de vocês. Lá no livro de Hebreus, capítulo 12, versículos a partir do 5. Do 5 até o 10 vai falar bem claramente que nós tínhamos os nossos pais, segundo a carne, mas que Deus constituiu sobre as nossas vidas líderes espirituais. Então, se antes nós obedecíamos aos nossos pais, que é mandamento, será que agora nós não vamos ter que obedecer muito mais às nossas lideranças espirituais? Porque os nossos pais, muitas das vezes, só nos ensinaram o ensinamento humano. Vá para a escola, estude para você se formar e ser um cidadão de bem. Beleza, isso é bom. Mas os líderes espirituais, ele tem um papel mais importante do que os nossos pais na carne.
porque eles nos conduzirão ao reino dos céus. Eles nos trarão a mensagem que nos levará à terra prometida, a Nova Jerusalém, a cidade que Deus já preparou para os santos, aqueles que lutarem e conseguirem esse espaço, esse lugar lá na Nova Jerusalém. Gente, então eu queria trazer esse meu exemplo, esse meu testemunho, para todos os que estão participando aqui dessa nossa live de hoje. E eu quero dizer que nós já iremos passar para o pastor Sandoval, que irá transmitir nessa noite, né, uma mensagem da parte de Deus. E eu quero só, antes de passar para o pastor Sandoval, já dizer aqui mais algumas pessoas que entraram aqui pelo Facebook. Francisco Canidé, pastor Sandoval, que representa também o Visão Celeste, né? Pelo Facebook, Júnior Bezerril, lá de Emaús, pastor Elmo, que também faz parte do nosso grupo aqui da cidade de Parnamirim, que também é um mensageiro dessa mensagem das Boas Novas. Adriana Oliveira, né, mandando uma boa noite e graças e paz a todos. Maelson das Preparadas nos acompanhando, pré-candidato a vereador também. Andréia de Monte Castelo nos acompanhando. Alexandre Oliveira nos acompanhando também. Zeuda Vieira nos acompanhando. Rafinha Medeiros nos acompanhando. Ivan Sumandu, lá de Nova Cruz, nos acompanhando também. Já passou pelo projeto aqui, é filho do projeto. Diácono Carlos André também nos acompanhando. Samara Silva também. Ribeiro Luiz, pré-candidato a vereador pelo Solidariedade, também nos acompanhando. Rose, conhecida como Joilza, aqui de Passagem de Areia, também nos acompanhando pelo Facebook. Arthur Neto, aqui do bairro de Bela Vista, também nos acompanhando, desejando a paz do Senhor. Bezerril, pai, agora também, né, nos acompanhando. Anderson Eliane, nos acompanhando, tudo pelo Facebook, né? Deixa eu ver aqui. Cristiano, eu já falei. Carlos Alfredo diz assim: Pastor Alex, já que você tocou no assunto das camisas do Visão Celeste, faz tempo que estou querendo adquirir uma na cor amarela, desde aquele dia, um dos jogos em Goiânia que esteve presente, tal. Beleza, meu amigo, a gente vai providenciar sim, viu? Vamos providenciar essa camisa pelo Visão Celeste. Vamos ver aqui quem está pelo Facebook, que também entrou e deixou a mensagem, para me citar todos os nomes e entregar aqui para o pastor Sandoval iniciar a parte dele, tá bom, pessoal? Pelo Instagram, nós temos Bárbara nos acompanhando, Emanuel nos acompanhando, nós temos também Jéssica nos acompanhando, Jéssica Maiara, Laine Padilha nos acompanhando, Jackson, pastor Jackson, lá do Parque das Árvores nos acompanhando, Davidson Rodrigo, Gigi Araújo, um abraço, Gigi, esposa de Edson, que esteve aqui conosco também, foi goleiro do Visão Celeste. Gigi, é essa mesmo? Não acredito. Né? Né? Eu acredito que eu não errei, não. Diogo Alves, também é pré-candidato a vereador aqui em Parnamirim, está nos acompanhando pelo Instagram. Cosme, lá de Parque Industrial, Parque Industrial não, de Parque das Árvores também, pré-candidato a vereador, né, pelo Solidariedade. Damião, aqui de Rosa dos Ventos. Estela Cruz, também todos nos acompanhando, né? Isso pelo Instagram. E Nildinho Alemão. Pessoal, então eu quero desejar a todos vocês, né, que possam estar compartilhando aí a nossa live, acompanhando e dizer, olha só, esta live tem sempre um objetivo, de esclarecer a verdade de Deus para toda a população e dizer não à mentira. Aquelas pessoas que dizem que cristão não pode estar na política, nós desafiamos aqui desde o início de nossa live. Onde é que está dizendo isso na Bíblia? Você não vai encontrar. Mas nós temos vários exemplos de homens de Deus que Deus levantou para estar na política. E nós também estamos aqui com essa missão na cidade de Parnamirim, porque Parnamirim é a terra da promessa que Deus escolheu para um governo diferente, para que as pessoas tenham oportunidade, para que as comunidades periféricas tenham representantes que olhem para as comunidades com igualdade social, como diz em Romanos 2,11. Para Deus não há acepção de pessoas. Não é isso, pastor Sandoval? Verdade. Pode conduzir, viu, pastor, agora? Certo. Primeiramente, a gente agradece a Deus a oportunidade de mais uma quinta-feira estarmos aqui nessa live, esclarecendo, conscientizando a população, não fora de Deus, porque não conseguimos fazer nada na vida sem Deus. Nós já somos criatura, imagem e semelhança de Deus.
precisamos sim de Deus para nos orientar, porque uma nação que não tem Deus, com certeza, vai ter a mente do inimigo. Então, essa nossa live de hoje, o propósito, ela vai falar, o tema é o propósito de Deus é maior do que as nossas vontades, os nossos desejos. Então, em primeiro lugar, a gente quer agradecer ao senhor pastor Alex, a sua equipe toda que organiza a live, do meu lado aqui, pastor Danilo, né, pré-candidato a vereador de Solidariedade, que está toda quinta-feira ajudando aqui para montar o cenário aqui da nossa live. E você aí na sua residência com a equipe também que está aí com você, através de Benedito, Vitor e todo o pessoal, Daiane, irmã Rogério e etc, né? Vitor então tá vamos... Está fazendo de quarentena, né? Exato, exato. Vitor está mas... de Covid. Mas em nome de Jesus está curado, não é verdade? Glória a Deus. E agora um abração a todos os internautas, Esperamos que cada pessoa, que cada um que vier participar das nossas lives, tem uma importância muito grande a sua participação, independente de partido, independente da política humana, dos homens, independente de qualquer coisa, até da crítica que você faça, queremos dizer que você é importante para isso. Porque Deus, com certeza, Ele tem uma palavra para cada um de nós, Ele tem uma palavra. Muitas vezes somos nós que não queremos ouvir a voz de Deus, mas Deus, Ele está sempre falando conosco. Só que a gente prefere dar ouvido à voz do inimigo, a gente prefere ouvir as coisas que o mundo tem oferecido e deixamos as coisas de Deus de lado. Mas aí, quando as coisas dão errado, a gente volta, né, a clamar por Deus, a pedir a Deus, que nós somos de origem do pecado. Inicio essa nossa live dizendo que aqui em Parnamirim, esse propósito de Deus na minha vida foi com 8 anos de idade, quando Ele nos deu essa visão, que há 18 anos atrás temos discipulado uma equipe aqui em Parnamirim, preparando para um governo de justiça social e igualdade para todos nos serviços públicos, como a gente tem conscientizado, nos serviços públicos de educação, de saúde, de esporte e lazer e etc. Né? Então, veja só, há 18 anos atrás, nós recebemos esse chamado de Deus, um grupo, de levar o Evangelho de Deus, através das boas novas do reino de Deus, que libertará a nação do sistema político corrupto, que mantém a nação escrava pelo poder da sabedoria humana que vem do inimigo. Tiago 3, presta bem atenção, você internauta, em Tiago 3, no livro de Tiago 3, 15, diz que essa sabedoria ela é terrena, animal e diabólica. Por que terrena? Terrena porque maldita, né? Veja só, em Gênesis 3, 17, a parte B, diz assim, quando o homem pecou lá no jardim, Deus, quando falou com ele, disse, agora porque deste ouvido a voz da tua mulher, e comesse da árvore que te ordenei, dizendo que não comereis dela, maldito é a terra por tua causa. Em fadiga comerás dela todos os dias de tua vida. Nós vemos aqui que até ali nós não estávamos sob o domínio do inimigo, mas quando desobedecemos a Deus, quando pecamos lá no jardim, o homem foi expulso do jardim e nós viemos para um mundo onde é do maligno, como diz na Bíblia, né? A Bíblia diz que o mundo é do maligno. 1 João 5,15 diz, sabemos que somos de Deus, mas sabemos que somos de Deus e que todo mundo está sob o poder do maligno. Nós vivemos aqui no mundo do príncipe deste mundo, que é Satanás. Nós vivemos no mundo do pecado. Nós vivemos no mundo do prazer na carne. Nós nascemos deste pecado. Precisamos entender a nossa origem. Precisamos entender como fazer para nos livrarmos das garras do inimigo. E quando ele fala que essa sabedoria ela é terrena, ela é uma sabedoria do homem, ela é uma sabedoria terrena, ela é uma sabedoria que vem do inimigo, da mente do inimigo. E vemos animal, por quê? Porque ele diz que é terrena, animal.
Animal porque é um povo cego, sem consciência, acostumado a apanhar, a sofrer. E na política, depois de 4 anos, com 4 anos políticos, que destruíram os nossos filhos, levado ao matadouro, como hoje nossos filhos, no submundo do crime, nas drogas, o nosso povo morrendo nos corredores dos hospitais, nas cadeias públicas. Mas quando chega o 4º ano, eles enganam de novo também. E como a Bíblia, Deus, ele nos compara com essa sabedoria animal, ele chega com um molho de capim e os animais comem, recebem e faz tudo aquilo que o dono manda. Ele comparou a gente como um animal que não tem entendimento, que os políticos, ele chega na época da campanha, passa 4 anos massacrando uma nação, quando chega no período da campanha, ele chega com aquele molho de capim, que é aquela oferta do diabo, e as pessoas, tudo aquilo que a gente metia o pau no político, em 4 anos as pessoas silenciam e continuam elegendo o poder de Satanás, o poder do mundo para governar a nossa nação. Presta bem atenção. E diabólica, porque do mesmo jeito que a Bíblia diz que Cristo é a cabeça do nosso corpo, quer dizer, a igreja, o diabo também é a cabeça daqueles que não conhecem a verdade. Nós somos filhos da carne, da origem do pecado do inimigo. Então, quando nós não conhecemos a verdade de Deus, nós passamos a ser dominados pela mente do mal. Como diz lá em Romanos 7, 15, 16, 17 e 18, que o bem que eu quero fazer, não consigo realizar o bem que desejo, mas o mal que eu não quero fazer, findo fazendo o mal. E se já não faço o bem que não quero fazer, já não sou eu mais que faço, mas o pecado, ou seja, o inimigo que habita em mim. É isso que a Bíblia nos mostra. No Evangelho de João 8:32, que diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Presta bem atenção, minha gente. Por isso, pastor, Jesus Cristo veio... Diga. Pastor, o senhor, antes do senhor continuar aí, essa ênfase aí, que o senhor, essa parte que o senhor colocou, é muito importante que as pessoas elas definam bem. Eu achei muito interessante esse ponto que o senhor disse, que da mesma forma que Cristo é a cabeça da igreja, o diabo também toma conta da mente das pessoas quando elas estão sem ter essa condução de Cristo, né, como mentor da nossa vida. Ou seja, nós ou somos conduzidos por Deus, ou somos conduzidos pelo diabo. A Bíblia chega a dizer que ninguém pode agradar a 2 senhores, ou agrada a Deus ou agrada ao diabo. Ninguém pode viver sob o mundo, entendeu? E sob Deus. Ou a gente vive para a carne, ou a gente vive para o Espírito, porque o Espírito se opõe à carne, não é verdade? Pode continuar, pastor. Um ponto que eu quero, assim, colocar dentro desse trecho aqui, né, que o senhor... Eu vou ler de novo só para a gente entender. Diabólica. Do jeito que Cristo é a cabeça do nosso corpo, igreja, ou seja, Cristo é a cabeça da igreja, do povo que o aceita, que deixa ele, ou seja, ser o seu mentor. O diabo também é a cabeça do corpo daqueles que não conhecem a verdade. E eu quero trazer uma comparação, pastor, para a política, porque nós estamos levando um tema sobre a política. Quando Jesus estava no deserto ali, ele foi ofertado por Satanás a se prostrar diante de Satanás, pegando todas as ofertas que ele oferecia, porque ele chegou e disse para Jesus: olha, tá vendo todos esses reinos, tá vendo todo esse mundo, tudo isso é meu, foi entregue a mim. Por quem? Pelo homem, na desobediência do jardim. Ele disse: eu posso te dar, é só você se prostrar e me adorar. Não foi assim, pastor Sandoval, lá no deserto? Foi, exatamente. Jesus estava precisando, porque ele estava em dificuldade, mas Jesus olhou para o coletivo, que era a necessidade que nós tínhamos, e deu a resposta sábia com a mente de Cristo, dizendo: somente a Deus se prostraremos, e só a ele serviremos. Ou seja, negou Satanás, negou as ofertas de Satanás e não pegou aquela oferta. Olhamos para hoje, pastor, que muitos que se dizem cristãos, pessoas de igreja, no período da campanha, se vendem para esses que têm a mente de Satanás, que é o jogo sujo da compra do voto. Então, isso é importante.
mencionar aqui, ou seja, muitos que se dizem Senhor, Senhor, não herdarão o reino dos céus. Por quê? Porque nas ofertas que Jesus rejeitou e que nós devemos rejeitar, muitos que se dizem filho de Deus pegam, pastor. Então eu queria fazer só esse complemento, tá bom, pastor? Que eu achei com certeza, pode entrar a hora que você quiser. É muito bom mesmo, o Espírito testifica, não é verdade? Em João 8,32 diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Gente, todo mundo prega essa palavra nas igrejas. Mas será que nós somos libertos? Será que nós somos libertos? Será que nós somos livres? Como diz no versículo 36, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando é que o Filho nos liberta? Quando nós temos a mente de Cristo. Cristo é a cabeça. Quando a gente fala a cabeça, é a mente. É Deus agindo, Deus conduzindo as nossas vidas. Deus quer conduzir, Deus escreve no livro da vida tudo aquilo que Ele tem para nos dar. Todas as bênçãos. Jesus já levou nossas enfermidades, nossas dores, tudo Ele levou sobre si. Para Deus nos dar uma vida plena e abundância, como Ele disse no Evangelho de João 10:10, o diabo veio tão somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para dar vida e vida em abundância. Quando a gente conhece a verdade de Deus, a gente é liberto. E quando é liberto, jamais o inimigo consegue tocar. Por isso, Jesus veio trazer o Evangelho do Reino do Pai, entendeu? O Evangelho do Reino do Pai, que os homens só conheciam na esfera da alma, ou seja, através da lei de Moisés, e não nos mistérios de Deus, da bondade do Pai. Por isso, Jesus renunciou todos os religiosos da época e escolheu homens indoutos, ignorantes, para colocar a sabedoria do alto, ou seja, a mente do próprio Cristo. 1 Coríntios 1:27 diz, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Por que é que nós somos perseguidos? Porque as pessoas olham para Sandoval, ela olha para Alex, ela olha para a pessoa, ela não olha para o poder de Deus. Lembrem-se que Paulo tinha uma espinha na carne e diversas vezes ele orou a Deus para que tirasse dele aquele mensageiro do inimigo. Vamos dar um exemplo, um defeito, uma coisa. E quando Paulo clama a Deus, Jesus responde a ele, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Aí Paulo diz, quando penso que estou fraco, estou forte. Nós não somos Deus. Nós não somos dignos de Deus. Nós não somos dignos de estar nem na presença de Deus. Mas Ele, por sua bondade, Ele escolhe as coisas loucas para confundir. Seria muito fácil Ele escolher um grande pastor da maior igreja do Brasil para pregar um evangelho, para falar de um novo modelo político, para falar de algo novo para as pessoas, porque as pessoas dizem, esse cara sabe demais, estudou demais, e etc. Não, ele escolhe as coisas fracas para confundir as fortes, ele escolhe as coisas loucas para confundir, e ele sabe que quando ele escolhe as pessoas, são aquelas pessoas que têm coragem de renunciar às coisas do mundo, que têm coragem de viver para si, que se torna servo, que se possível, renunciam família, como eu renunciei, renuncia tudo para servir a Deus. E a gente sabe que a gente é perseguido demais, justamente porque as pessoas não aceitam. A Sandoval não estudou teologia, a Alex não estudou teologia, mas eu queria muito que os que estudaram teologia, eles viessem falar da verdade de Deus para a gente, não de teologia, não de escatologia, não de tudo aquilo, porque essas coisas, a Bíblia diz que a letra enfada, a letra mata, os estudos enfada, e a letra mata, mas o Espírito é que verifica. Se as pessoas elas tivessem um direcionamento de Deus, ela não deixava nunca a gente ser governado por um grupo de iluminados, de satanás, que estão no poder do Congresso e do Senado Federal, criando as leis contra a base de tudo na terra, que é a família, e eles destruindo as nossas vidas. E tem pessoas que acham isso normal, que acham que as pessoas elas estão certas. Presta bem atenção à continuidade disso aqui. Por isso os religiosos e os políticos da época perseguiram Jesus até a morte, porque ele veio
trazer as boas novas do reino, ensinar a unidade do corpo. A primeira coisa que Jesus ensinou foi tomar aqueles 12 discípulos, levar para estar com ele todos os dias, para ele ensinar, colocar a mente de Cristo nele, a mente dele mesmo, naquelas pessoas, falar do reino do Pai, da bondade do Pai, de construir o reino. E o primeiro ponto, ele falou da unidade do corpo, que o povo vivesse em comum, ensinou a amarmos o nosso próximo, que é amar o nosso próximo. Tem gente que acha que é uma forma diferente, mas amar o nosso próximo é lutar por justiça e, se possível for, dar a vida pelos nossos irmãos. Jesus disse: eu dei a vida pelos meus irmãos, para que vocês façam o mesmo. E em 1 João 3,10 diz assim: porque quem não pratica, isso é a parte B do versículo, 1 João 3,10, porque quem não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é filho de Deus. Quem não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é filho de Deus. Não tem parte com Deus. O que Jesus ele quer aqui na terra é que amemos os nossos irmãos, é que vivemos em unidade, é que não se dividimos. Hoje, a luta da religiosidade é para ver quem consegue juntar mais membros nas congregações. Hoje, ao invés da união, é a divisão da política e da própria religiosidade. Hoje, ensina tudo, menos a justiça, que é o amor ao próximo, que é a única forma de sermos salvos. Ensinam que matar é pecado, mentir é pecado, adulterar é pecado e etc. Mas o pior pecado, que leva à ruína, à destruição de uma nação, não é pregado, que é vender o nosso voto e negociar o nosso voto. Por quê? Porque a política é a maior ferramenta de transformação. Na lei, a política e a religião caminhavam junto. E o maior sacerdócio não era o profeta, era o rei, era os governantes, era aqueles que governavam a nação. Porque um governo justo, ele leva a nação à paz, a encontrar a paz, a se libertar da carne, a encontrar o Espírito de Deus para a salvação. Porque é que nós temos... porque nós temos pouca salvação, porque os nossos filhos são perdidos, não são ensinados, não tem uma política de qualidade, não tem uma educação de qualidade, não tem uma educação política no currículo escolar para a gente ensinar que o voto, que o título de eleitor é seu, mas o voto é um direito da cidadania, por isso que é crime vender ou trocar o voto. É muito importante a gente conhecer a verdade dos fatos, não somente numa placa de igreja dizendo que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus cura, que Jesus... A maior cura desse Brasil é tirar as crianças, os jovens adolescentes, amanhã do submundo do crime, das drogas, tanto afeta eles como afeta a sociedade que não pode sair de casa. Hoje nós somos presos domiciliar através de grades, através de portões, através de cerca elétrica, de câmara, de todo mundo. A gente hoje é preso dentro da nossa residência, ou seja, no domicílio. Por quê? Porque deixamos de amar o próximo, deixamos de buscar a unidade, vivemos em união para que a gente pudesse combater o mal da vida das pessoas. Mas pode falar, pastor Alex. Me permita só fazer uma colocação também dentro dessa passagem de amor ao próximo, né, que Jesus falou. O senhor estava falando aí, e eu me recordei daquela passagem que Jesus Cristo disse para Pedro. Teve uma passagem que Jesus fez 3 vezes a mesma pergunta a Pedro. Pedro, tu me amas? E Pedro respondeu, amo sim, Senhor. Jesus torna a perguntar pela segunda vez, Pedro, tu me amas? E Pedro diz, amo sim, Senhor. Jesus pergunta pela 3ª vez, Pedro, tu me amas? E ele até ficou um pouco aborrecido, eu amo, Senhor, o Senhor sabe. Jesus vai e enfatiza, pois apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, eu trago essa reflexão dentro dessa passagem que o senhor está dizendo, que não adianta a gente dizer que ama Parnamirim e estar somente dentro das congregações orando pelos políticos para que Deus mude a direção de Parnamirim, a direção do Estado e a direção do país. Eu entendo... Quem tem que mudar somos nós. Quando Jesus diz, Pedro, se tu me amas, faz, ou seja, com que minha palavra aconteça, que o meu evangelho seja vivenciado na vida das pessoas. Então, amar ao próximo aqui em Parnamirim
para o povo cristão não é estar dentro das congregações orando pelos políticos e abençoando a cidade através de oração, não, porque isso aí não passa de oração vazia. Quando ele diz, Pedro, tu me ama, apacenta minhas ovelhas, ou seja, ensina ela, luta, vai até o fim. Por quê? Porque essa é a nossa obrigação e o dever do povo de Deus, principalmente de nós que temos E quem tem que governar segundo a Bíblia é os cristãos. Quem tem que governar segundo a Bíblia é os cristãos. Aí não adianta a gente dizer que ama a Deus, quando na realidade a gente nem viu a Deus. A gente ama a Deus em primeiro lugar quando a gente tem projetos para os nossos irmãos, tem intenção de mudar a vida de uma nação. E a nação ela só se liberta com a conscientização. E a conscientização é o evangelho do reino, é o evangelho dos últimos dias, como diz em Mateus, que foi o primeiro versículo que Deus nos deu há 18 anos atrás, quando eu me converti, e esse evangelho do reino será pregado em todas as nações, em todas as gentes, em testemunha todas as nações, e então virá o fim. Aí o que acontece? Nós esquecemos que o evangelho é um evangelho de ação. Jesus deu a vida por esse evangelho. Jesus só morreu porque os líderes religiosos e os políticos da época foi quem mataram Jesus. Mas Jesus nos libertou, ele deu a nós uma mente, a sua mente. Ele disse, eu não vos deixo só, eu vos deixo o Consolador, e esse orientará vocês, este revelar os desígnios de Deus. Muitas vezes a gente lê a palavra de Deus no que está escrito, e cadê a revelação? Cadê aquilo que Deus quer falar para o seu povo? Falta isso. E o que precisamos nesse momento é instruir a sociedade. Isso. Eu digo sempre que no currículo escolar deveria ter o primeiro tema, a gente estuda para ser engenheiro, a gente estuda engenharia, para ser advogado, estudamos direito, para ser médico, estudamos medicina, mas para ser político o povo ensina a roubar, a enganar o povo, a negociar, todas essas coisas. Quer dizer, a principal ferramenta de transformação de uma nação não precisa ser estudada, não precisa preparar o povo, precisaríamos de estar preparando o povo para governar. E aí esse modelo político que Deus, com certeza, nos entregou, um evangelho de uma verdade que vem do alto, que não agrada, mas que diz que liberta o povo. É a falta de conhecimento desta verdade. Por isso, todos nós somos destruídos. Como diz em Oséias 4:6, o meu povo se destrói por falta de conhecimento. Quem tem que conduzir os rebanhos somos nós, cristãos. Somos nós, pastores, somos nós, lideranças, todas as lideranças de todas as religiões. E Jesus veio revelar que é o Pai, entendeu? O seu reino. Por isso, nos ensinou muitos mistérios do Pai, e nos dá exemplo de alguns. Presta atenção, primeiro, nos ensinou a prática da palavra. Ele não ensinou a viver só dentro de uma congregação, ele nos ensinou a prática da sua palavra, que está em Tiago 1:22, ser de cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmo. Vejam que Jesus, ele deu a vida pela palavra deste evangelho. No evangelho de João 10:10 diz assim, ele deu a vida, né? Pela palavra. O diabo veio tão somente para roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse, mas eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Será que Jesus quer um governo que roube o dinheiro da nação, que crie suas leis para desigualdade social? Será que Deus tem prazer? Existe tanta gente cega nas redes sociais, fake news, falando das pessoas que trabalham, das pessoas que levam o evangelho de uma verdade, dizendo que religioso não tem que se meter na política, que isso, que aquilo, que Deus não tem nada a ver com a política. Então você está dizendo que Deus é mau, que Deus quer maldição para as pessoas, que Deus quer que o diabo governe o povo, que os iluminados, se eles governem o povo, que a nação seja destruída. Deus tem prazer nisto? É isso que vocês querem dizer? É isso que as pessoas querem dizer? Que Deus não está na política? Deus, ele está no centro da nossa vida. Deus é tudo. Deus, ele nos ama. Deus sempre se preocupou com cada um de nós. O maior governo aqui da terra foi o governo das igrejas primitivas.
Se você observar ali, eles tinham tudo em comum, vivia até a sombra de Pedro curava as pessoas, até os aventais de Paulo curava as pessoas. É incrível as pessoas não entenderem a palavra. Jesus veio a Bíblia diz que Jesus veio para destruir as obras do inimigo em nossas vidas. O governo é a maior obra. E ele veio para destruir, entendeu? As obras do inimigo em nossa vida. Ou seja, assim como na lei, ele levantava homens para libertar uma nação das mãos dos políticos corruptos da época, dos reis e etc. Deus falava no deserto, né, como foi com os escolhidos, que ele falava com Moisés, com Josué e todos os outros. Hoje ele fala através da mente de Cristo, que é a cabeça do nosso corpo, ou seja, nós que ele escolheu. Em Colossenses 1,18 diz, Jesus é a cabeça da igreja. É o princípio, Jesus é o princípio de tudo, ele é a cabeça da igreja. Ele quer orientar a igreja, ele quer orientar o povo, ele quer conduzir o rebanho, porque nós, pastores, entregamos as nossas ovelhas à rapina. Desde 2016, que tentamos realizar o propósito de Deus na nossa cidade, Parnamirim. Você vai conhecer algo importantíssimo a partir de agora, da política, que é um novo modelo político que tem como objetivo libertar o povo da escravidão da mente e os tornar livre das astutas ciladas do inimigo que mente, né, que conduz o rebanho à rapina, que é o modelo político é a organização dos segmentos de cada bairro, o voto distrital por conscientização. Cada bairro vai eleger o seu vereador representante escolhido por todas as lideranças dos segmentos de cada bairro. Uma pessoa que tenha dom de servir bem e já tenha sido provado, como diz em 1 Coríntios 3,10, não é verdade? 1 Timóteo 3,10. Primeiro estes sejam provados, depois sirvam se for irrepreensível. Que tenham sido provados servindo em alguns projetos sociais pelo seu bairro. E depois da escolha do representante, por cada liderança, irá conscientizar os membros dos seus grupos a importância do voto consciente e que acontece hoje na política, ou seja, no sistema político corrupto do domínio do anticristo. Esse é só o princípio de uma grande construção onde Parnamirim foi escolhida a cidade modelo para este governo de justiça social e igualdade para todos nos serviços públicos, de educação, saúde, etc. Um outro ponto que precisamos preparar o povo, pois os vereadores irão precisar de pessoas preparadas que tenham dom de servir bem como servidor público, ou seja, os seus gabinetes precisam ser pessoas preparadas, conduzidas pelo Espírito de Deus, ou do contrário, não vamos conseguir. Um outro ponto é preparar uma equipe de gestores públicos das pastas de secretários, adjuntos, coordenadores e diretores de setor. Você pode ser o melhor gestor, você pode não ser corrupto, você pode ser um homem até cristão, mas se você não tiver uma boa equipe de secretários e adjuntos com o mesmo pensamento, no mesmo sentido e no mesmo parecer conduzido pela sabedoria do alto, você vai se corromper, porque a Bíblia diz lá em Romanos 1,23, mudaram a glória de Deus do incorruptível para a imagem de homem que se corrupte. Nós somos isso aqui na Terra. Se não tivermos a sabedoria do alto, o dinheiro é a raiz de espécie de todos os males, e muitos se desviam dele, como diz a Bíblia. Preparar nos discipulados da visão que Deus nos deu. Um gestor que tenha o dom de Deus e que esteja preparado para entender que a política, entender o que é a política e seja humilde, obediente, temente a Deus. Seja um homem temente a Deus e que tenha consciência que não se governa só, que tem que ter a união de todos os segmentos, primeiramente o legislativo, tratando todos de igual modo, em respeito à cidadania, entendeu? Que é soberana.
A cidadania ela elege 18 vereadores e um gestor com um único objetivo, que eles desenvolvam a cidade. Hoje é diferente, com essa coisa de direita, de esquerda, de oposição, fica o povo que torce por aqueles que estão na oposição, torcendo, jogando a mesma boca que abençoa, a mesma que amaldiçoa, amaldiçoando os gestores para que eles não façam nada, ficam torcendo 4 anos contra, sofrendo, vendo o povo morrer nas drogas e no submundo do crime por falta de emprego, geração de emprego e renda e outras coisas, mais educação, que tira o direito dos nossos filhos que nasceram para ser médicos e por não ter uma boa educação, vai para o submundo do crime. Então, precisamos entender... Oi. Eu vou só encerrar aqui pelo Facebook, ou pelo Instagram, que falta só 50 segundos aqui para encerrar, e vou convidar o pessoal para vir pelo Face. Vou só citar aqui... Fica bem à vontade. Entrou várias pessoas aqui pelo Instagram, vai passando aqui. Entrou pastor João Maria Florencio, pastor Paulo de Bela Vista, Varão Silva, Cleiton Silva, vai passando. Jadinho que passou pelo Visão Celeste, viu, pastor? Entrou também. Faguinho acabou de entrar. Paulão Júnior, vi entrando. Guga Cartacho. Vários amigos e amigas que passaram aqui pelo Instagram. Pessoal, nós iremos continuar pelo Facebook. Você que está pelo Instagram, entra lá no nosso Facebook, tá bom? Que já vai encerrar aqui pelo Instagram, mas nós estaremos continuando aqui pelo Face. Um abraço a todos vocês, amigos que acompanharam pelo Instagram. Pode continuar, pastor. Então, precisamos, em respeito à cidadania, precisamos, no caso, a união dos segmentos, a união da política com o legislativo. O gestor ele precisa do legislativo. O legislativo, quando elegemos 18 vereadores e um gestor numa cidade, é preciso haver união dos segmentos. Se nós somos de Deus, nós temos que estar unidos. Tratar todos, mesmo aqueles que foram da oposição, que estavam lá falando, não tem problema. Todo mundo diz que quando termina a campanha, desmonta o palanque. Se desmonta o palanque, precisamos unir vereadores e gestores em respeito à cidadania, quem paga, contribui. Porque o que é um gestor? Um gestor é um empregado do povo, é um servidor público, empregado do povo que paga as contas. Hoje a coisa é diferente. Os políticos parecem os patrões e o povo empregado, e por isso que a nação é abandonada. E é isso, a falta de entendimento, aquilo que eu disse. A sabedoria humana é terreno, animal, diabólico. O povo vive como animal, jogado, morrendo nos corredores dos hospitais, tratado como animais mesmo. Justamente porque lhes falta sabedoria, lhes falta entendimento. Temos que ter uma aliança entre cada bairro e o vereador representante, onde seja discutido todos os projetos do município, com as lideranças e vereadores representantes de cada bairro, levando a Câmara para o bairro, a Prefeitura para o bairro, para discutir com o povo o projeto político de uma cidade, porque hoje o que é que se faz? Todo mundo já traz um projeto encomendado por um marqueteiro, chega na campanha política, apresenta aquele proposta mais bonita e o povo vai acreditar naquela onda, e por trás vem um dinheiro de comprar o povo, e o povo entra naquela onda que o melhor projeto é de fulano, aí para isso, há aquelas coisas chamado vamos discutir entre os prefeitos, entre os vereadores, vamos agora fazer, me ajude aí, por favor, vamos agora fazer um debate, os debates e tal, os caras apresentam os projetos mais lindos do mundo. Nada vai sair do papel. Tem muitos outros pontos importantes para falarmos na próxima live. João 15, 7 diz assim: se vós permanecerdes, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedirei o que quiserdes ao Pai e será feito. Por este motivo, presta bem atenção esse finalzinho, por este motivo ainda não temos chegado a todos os bairros, todas as lideranças, com a conscientização e preparar uma equipe de gestores públicos. E devido à pandemia do coronavírus, a nossa equipe de pré-candidatos e suas equipes, não foi possível chegar a este ano, colocar o pastor Alex pré-candidato a prefeito da nossa cidade, e aí resolvemos, com diálogos com as lideranças e pré-candidatos, de frente, dar apoio ao nome
da nossa futura prefeita, né, Elianai Cartacho, pensando na união de todos os que fazem a oposição, e se realmente estão pensando no bem da nossa cidade, deixaremos, sim, o nosso egoísmo o nosso egoísmo, a nossa vontade pelo poder, o desejo de poder, a sede do poder, e se estivermos preparados para dizer ao povo que largamos mão das nossas vontades, dos nossos desejos, se unir no mesmo sentido e no mesmo parecer, para que a gente possa ter uma grande vitória e formarmos juntos, todos nesta aliança, um grande projeto, ouvindo os segmentos de cada barra sociedade, para que a gente possa desenvolver em Parnamirim um governo diferente, um governo participativo, onde o legislativo caminhe junto com o executivo, onde as pessoas tenham vez e tenham voz. Mas, se o espírito do egoísmo é maior do que o do sofrimento do nosso povo de Parnamirim, aí sim, aí todos saberemos os que estão do lado do povo ou que estão contra o povo. Por isso, largamos mão da pré-candidatura do pastor Alex a prefeito, porque estamos com um projeto para construir uma grande vitória em Parnamirim. Quero agradecer a todos os internautas, quero agradecer a Deus, a oportunidade, ao senhor pastor Alex, a toda a sua equipe, ao pastor Danilo, que está ao meu lado aqui, e a todos os pré-candidatos Solidariedade, e a todos vocês que participaram dessa live, que Deus possa abençoar, que tenhamos a sabedoria do alto. Tem alguns pontos que eu notei aqui da sua fala para me falar, viu? Que eu não quis interromper. Pode ficar à vontade, pastor, fica à vontade, fica à vontade. Eu quero primeiro agradecer a todas as pessoas que entraram, tem muita gente que entrou aqui, mas daqui a pouquinho eu vou citar o nome de vocês, inclusive a vice-prefeita de Parnamirim, Eliana Cartacho, também está nos acompanhando, e futura prefeita de Parnamirim, em nome de Jesus. Daqui a pouquinho eu estarei citando o nome de todos, mas eu quero dizer algo que eu notei, pastor, aqui, alguns pontos. Primeiro, pastor, eu entendo sim, cada dia com mais certeza da sua preocupação de que nós estejamos preparados. Ou seja, há 18 anos que eu vejo o senhor lutando para que a gente prepare uma equipe de vereadores, uma equipe de secretários, uma equipe que esteja preparado para que Deus possa realizar o seu governo aqui na cidade de Parnamirim. Mas por que hoje eu quero fazer uma ressalva? Pastor Sandoval, enquanto o senhor estava dizendo aí a importância de prepararmos um grupo, um povo, vinha na minha memória que Jesus separou 12 discípulos que ele escolheu a dedo, de um por um, onde Deus ordenava no seu coração, dizendo, venha João, venha Mateus, venha Pedro, venha Tiago, tal, tal. Mas teve um que também foi escolhido, chamado Judas Iscariotes, que foi escolhido para ser como os demais, sal da terra e luz do mundo. Mas, o que é que eu entendo? Olha só como é importante nós termos a consciência e o entendimento da palavra. A palavra nos diz hoje, em 1 João 5,19, que o Senhor leu, que o mundo já é do maligno. Esse é um ponto que nós precisamos perceber. Nós estamos em território alheio. Nós não estamos na Nova Jerusalém, não, gente. Nós estamos em território de Satanás, onde hoje nós estamos correndo perigo grande. Qual é o perigo? De perdermos a salvação. E a prova é que dos 12 discípulos, pastor Sandoval, que Jesus escolheu, teve um que se deixou levar por 1 Timóteo 6,10, que diz, o amor ao dinheiro é a raiz e espécie de todos os males. Então não adianta nós querermos o nosso desejo, a nossa vontade de governar Parnamirim sem o povo estar preparado, porque nós não vamos governar sozinho. Nós precisamos ter vários secretários, vários coordenadores, vereadores são 18. Então eu entendo a sua preocupação, pastor, porque desde 2002 que o senhor vem nos ensinando que o povo tem que estar preparado, porque Jesus escolheu 12 discípulos e teve um que se vendeu, que se deixou levar pela ganância, pela estrutura do poder, se vendeu por 30 moedas de prata. Então significa que se nós não tivermos preparado, muita gente vai se vender, vai se corromper, e o governo que Deus quer que seja implantado em Parnamirim não vai acontecer por pessoas despreparadas. Então, eu entendo esse ponto, pastor Sandoval, perfeitamente. E não adianta a gente querer ir numa campanha de todo jeito. Ah, pastor Alex desistiu porque nós não se vendemos,
Nós não negociamos porque nós somos pessoas de Deus. Tem alguns faladores, tem algumas pessoas de Parnamirim, que todo mundo que tem sua boca pode dizer o que quer. Quem tem ouvidos escuta também e acredita se quiser. Mas tem algumas pessoas que estão dizendo, depois que pastor Alex, eu vou usar a expressão que as pessoas dizem, alguns, mamou 3 anos e 6 meses nas tetas da prefeitura. Eu vou perguntar a vocês, mamou em quê? Eu sou vereador, eu não tenho nada vinculado à prefeitura, nunca recebi dinheiro nenhum do prefeito, não tenho nada ou seja, eu estive junto à gestão, assim como Deus colocou... E ainda vai estar, né, até o final da campanha. Claro, eu estive até o final do mandato. Gestão, como Deus levantou os profetas para ensinar os governantes a fazer a coisa certa. Mas eu quero dizer hoje aqui que em 2016 eu não votei no prefeito que está aí, que muita gente está dizendo que eu larguei. Eu não votei nele. Ou seja, eu não votei no prefeito Rosano Taveira. E o que significa? Mas eu fui eleito vereador. Eu tinha que estar dentro da administração para ajudar. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, gente. Olha só. Nós saímos de dizer que não vamos apoiar a gestão do prefeito Rosano Taveira, que está com a máquina na mão, que está com a prefeitura em seu poder, porque nós não acreditamos nessa forma de fazer política como ele conduz. E eu quero dizer, nós saímos e estamos junto com o grupo da vice-prefeita Elienay, que, olhando o pastor humanamente, é mais difícil, porque nós não temos a máquina, nós não temos estrutura, nós estamos de um lado que nós acreditamos que se vai governar de acordo à vontade de Deus, não é porque nós deixamos lá, porque não teve benefícios para a gente, não. Por quê? Porque nós não tínhamos nenhum benefício favorável, nós estávamos do lado da gestão ajudando a prefeitura, como eu vou estar até o final. Agora, o que é que eu estou dizendo nas sessões? É justamente que não foram atendidos quase nenhum das nossas solicitações importantes para a prefeitura, ou seja, para o povo, não para mim. Então eu quero... Viu, pastor Alex? Mas eu queria só dizer uma coisa, veja só, temos que deixar o internauta consciente, temos que ser consciente. O motivo dessa, vamos dizer, desligamento apenas do grupo político, que as pessoas entendiam que a gente era ligado. E nenhuma vez Taveira quis comprar a gente ou quis fazer alguma coisa em troca de voto. Ele mesmo disse que daria os cargos devido ao nosso posicionamento do trabalho que realizava na cidade. Em nenhum momento isso ele nunca fez. Quando ele ajudou o Visão Celeste para isso, para aquilo, ele fez pela gestão, o dinheiro do povo, dinheiro público, bem aplicado, e etc. Mas presta bem atenção. Nós largamos esse propósito, deixando bem... exatamente. O que acontece? Visão Celeste deu uma visão a Parnamirim que nunca teve na vida do esporte de Parnamirim, não é verdade? Com nada, podemos se dizer, comparável ao que a gente fez, foi nada, não é verdade? Mas, sim, deixa eu te contar. A gente se desligou, você se desligou do grupo político, porque nunca foi aliado politicamente, que até candidato a deputado federal e estadual fomos para não trazer deputados de fora para Parnamirim, porque essa é a condução do reino de Deus, é não trazer pessoas de fora, nossa cidade tem capacidade de ter deputados estaduais e federais. E o segundo ponto foi, porque descobrimos traição. Lá em Bela Parnamirim estava sendo um vereador que bancava uma outra liderança de lá do bairro, que tornou-se inimigo seu, que vinha para reuniões do grupo, que a gente falava da organização de segmento de cada bairro, que está aplicando isso lá, que aproveitador está aplicando isso lá em Bela Parnamirim, e que o senhor gestor dava toda a cobertura, e a gente descobriu através daqueles áudios, que ele mesmo falava às pessoas lá, e a gente descobriu, e nós não gostamos de traição, e nem vamos ficar junto de algo que seja de traição, tentando derrubar você lá em Bela Parnamirim para você não sair de lá com o voto. Ou seja, ingratidão, como algumas pessoas também fazem, não só o gestor, como algumas pessoas também que se elegem e que se têm oportunidade e ficam com ingratidão. Uma ingratidão é a maior vergonha para um ser humano, é a ingratidão, quando você deixa de ser grato. Então, a gente descobriu coisas que estavam, e de fato, nenhum projeto de Bela Parnamirim foi pelo prefeito atendido. E isso nós não podíamos, de jeito nenhum. Você pegar um animal e dar uma ração, entendeu? Mas por trás, preparando ela para levar para o matadouro. Esse tipo de forma não é humana, não é de Deus. Então, o rompimento foi essa causa.
além dos projetos que não foram feitos, era a forma que estavam conduzindo as coisas, até dizendo que uma vice seria lá no segundo tempo, tal, para que todo mundo ficasse junto do grupo e depois ninguém pudesse sair e fazer a política livre, democrática, que é o direito de todos. Com certeza. Na verdade, pastor, quando a gente expressa aqui nas nossas lives, nas nossas falas em tribuna, nós não expressamos um sentimento jamais de ingratidão, até porque nós representamos a cidade, ou seja, existe a prefeitura, existe a Câmara, existe, né, aquelas pessoas que representam também fora da prefeitura, da Câmara, também os líderes de bairro, que todas as pessoas que têm os seus trabalhos na cidade, eles representam a sua cidade. Mas eu quero dizer nessa noite, pastor, que assim como a gente inicia... E jamais com isso vamos sair falando mal do gestor de forma nenhuma. A gente nunca disse que Taveira é corrupto, que Taveira é ladrão, como as pessoas às vezes passa 4 anos batendo a gente, não é de bater, a gente é de dizer a verdade, os pontos, cada ponto, na hora de se dizer, tá tudo bem, isso aqui tá bonito, isso aqui foi feito bem, sim, na hora que dizer o não, tem que dizer o não, isso é oposição, não é verdade? Na verdade, isso é uma oposição assim, construtiva. Como a gente iniciou a nossa live, a gente sempre fala sobre a questão de esclarecer a verdade dos pontos, né, do que Deus ele quer fazer na cidade de Parnamirim. Eu quero dizer, assim, sem nenhuma, eu não tenho nada contra o prefeito da cidade de Parnamirim. Tentamos de todas as formas dar o melhor e fazer o melhor que não foi atendido. Todas as nossas propostas para as comunidades não foram atendidas no esporte, de resgatar jovens das drogas. Todas as nossas reivindicações que a gente projetou para os bairros, as mais importantes, não foram atendidas, mas teve, sim, a participação da prefeitura nos projetos, ou seja, ajudar o Visão Celeste. Quem é o Visão Celeste? Representa Parnamirim. Qualquer gestor que entrar na cidade tem a obrigação de ajudar o clube que representa a sua cidade, e isso é mais do que dever de qualquer gestão. Então, assim, eu quero dizer... Do que nós gastamos não é 5%, do que a gente gasta no Visão Celeste eu quero dizer não é 5%. Que eu considero a gestão atual assim como foi na época de Moisés. A gestão atual eu considero como Faraó, que Deus deu a oportunidade para que ele escutasse a voz de Deus através dos seus servos. E como Faraó não deu ouvidos, Deus levantou a terra prometida com o governo de acordo com sua vontade. Eu tenho certeza que aqui em Parnamirim teve sim a oportunidade de ouvir a voz de Deus, mas não deram ouvido à voz de Deus, dando ouvido a traidores, a pessoas que perseguiam os escolhidos. Então, eu quero dizer nessa noite que Deus, assim como levantou alguém para libertar o povo lá do Egito, da mão do faraó, Deus endureceu, ou seja, nos levantou para que Parnamirim seja liberto desse governo que hoje existe aqui na cidade de Parnamirim, que assim como o faraó oprimiu aquele povo, Parnamirim, a população, principalmente nas periferias, e quem projeta o melhor para as periferias foi endurecido o coração do faraó aqui de Parnamirim para não atender. E com isso, nós temos que sim levar uma mensagem ao povo de Parnamirim que Deus quer construir uma nova Parnamirim, um novo governo, algo que venha a ser um governo igualador, onde as pessoas tenham oportunidade, independente de quem ganhe, como o senhor falou, tem que ser atendido. Por quê? Porque a gente não vai levar um governo com desigualdade, um governo com ditadura, porque lá em Lucas 6:27, Jesus nos ensinou: amai os vossos inimigos e fazer bem a quem vos aborrece. Então, é preciso trazer isso à tona. As pessoas têm que ouvir. Deus deu uma oportunidade ao povo de Israel, tirando do sofrimento de Faraó. Deus vai dar uma oportunidade à cidade de Parnamirim. Por quê? Porque aqui também o governo teve a oportunidade de ouvir a voz de Deus e não quis, endureceu. Preferiu ouvir pessoas que não têm estima, que não têm prestígios, que não têm um trabalho voltado com dedicação às famílias. Pura verdade. E por isso vai pagar um preço, sabe por quê? Porque Deus endureceu o coração desses governantes e por isso eles têm que deixar o governo de Parnamirim, porque não acertam em nada. Não acertam em nada. Tudo que vai fazer está entrando na operação do erro. Então é preciso sim dizer ao povo de Parnamirim se juntar, o povo de Deus. E quando eu digo o povo de Deus, não é só os cristãos, não. É todos aqueles que acreditam na Parnamirim melhor. Nós precisamos se juntar e fazer de Parnamirim
uma nova Jerusalém, uma nova Israel, que Deus possa governar, assim como quando Josué entrou na terra prometida, Deus fez abundante naquele governo. Sabe por quê? Porque Deus entregou através daquela luta, pastor. Houve uma luta, Josué lutou, não foi fácil não. Ele teve que travar batalhas, ele teve que combater. Nós iremos travar batalhas, nós iremos combater contra o exército inimigo, mas eu tenho certeza que juntos, com a vontade de Deus, dentro dessa orientação, nós iremos vencer essa batalha, porque Deus está conosco. Eu tenho certeza disso, pastor Sandoval. Verdade. Eu quero aqui, olha, fazer menção... É isso, o que eu quero orar hoje, todos os dias que a gente ora às 6 horas da manhã e oramos às 20 horas da noite, no caso, com esse intuito de que a conscientização ela seja levada para a população de Parnamirim, para que tenhamos dias melhores, para que possamos encontrar o caminho da libertação, que possamos ter um governo onde seja participativo, onde a sociedade também tenha vez, onde aqueles que morrem nos corredores dos hospitais, onde aqueles que são abandonados, onde aqueles que não têm direito a uma saúde de qualidade, não têm direito a uma educação de qualidade, não têm direito a um salário digno, para que essas pessoas um dia eles possam ter voz, eles possam ter vez. Acredito que nós somos seres humanos, não levamos nada, a nossa vida passa tão rápido, de uma forma, que nós queremos pedir a todos aqueles que fazem a oposição de Parnamirim, todas aquelas pessoas que vamos deixar de lado as nossas vontades, os nossos desejos, aquelas coisas de piscuinha, de falar mal um do outro, disso, daquilo, vamos unir no mesmo propósito. Ninguém é dono da oposição, ninguém é dono do poder, Deus é que é dono. E vamos conscientizar a população também que rejeite, porque já foram abatidos muito. Aqueles que tocam no ungido do Senhor serão abatidos. Se a gente fizer uma reflexão em Parnamirim, já foram abatidos muitos que perseguiram, que quiseram fechar as portas do nosso projeto, que diziam com rancor quem é Sandoval, quem é Pastor Alex, sim, quem é, mas caíram muitos foram reduzidos a nada na política de Parnamirim. Justamente o nosso grupo tem crescido, a cada dia tem se aproximado, porque não somos nós, é Deus nas nossas vidas. Nós não somos nada, as pessoas olham para a gente, beleza, a gente vai continuar sendo menor mesmo, mas tem um Deus por trás dessa equipe, tem um Deus que conduz, que é o cabeça dessa equipe, não é Sandoval, não é Alex, é um Deus. Todos aqueles que tocam no ungido do Senhor, com certeza serão abatidos. A Bíblia diz, né? Lá em Tiago 4, acho que é 4:6, Deus, ele abate os soberbos e exalta os humildes. É isso, viu? Obrigado a todos, em nome de Jesus. Do 6 ao 8. Pastor, eu quero aqui também parabenizar aqueles que a gente não citou depois que a gente iniciou com a palavra. Quero agradecer a participação aqui de Maxonei França, pré-candidato a vereador também pelo Solidariedade. Mari Souza, né, mandando uma boa noite para nós, pastores. Mari Souza, lá do Vida Nova. Maria José também mandando um abraço lá do bairro Monte Castelo. Ricardo Silva dizendo, manda um abraço aqui para a gente da Liberdade. Ricardo Silva, que é conhecido como Goinha, que morava ali no Monte Castelo e participou de vários times onde ele era técnico ali, do Marília, naqueles campeonatos do Marília. Ramon Gomes, né? Boa noite, pastores. Manda um abraço aqui para nós do Planalto e também para o nosso pré-candidato a vereador, Edson Vieira. Então, um abraço, meu amigo. Verônica Ramos, boa noite. Maria do Socorro, pré-candidata a vereadora conosco no Solidariedade, que chama Corrinho. Roberto Kennedy, lá do Parque Industrial, passou o tempo todo aqui conosco na live, participando. Deixa eu ver mais. Fagner Gomes, lá de Monte Castelo, também mandou um abraço. Sabe quem é, né, pastor? Fagner Moreninho, que jogou lá, né, no Visão também. Sei demais, sei. Luiz Carlos, aqui de Passagem de Areia, dizendo, boa noite, meu prefeito. Boa noite, meu amigo. Quem entrou também aqui, eu quero desde já agradecer publicamente, foi doutor Zico Moura, que é pré-candidato a vereador e também presidente do partido PTB, que também hoje, né, está fazendo parte com esse projeto vitorioso, onde nós estamos juntos, o PL da vice-prefeita Elianai Cartacho, o Solidariedade, que é presidido pelo pastor Sandoval e por mim, e hoje o PTB também faz parte dessa aliança, o PTB de Zico, que é pré-candidato a vereador. Também entrou aqui Del, pré-candidato a vereador do Solidariedade, mandando boa noite, dizendo que está participando aqui, está ligadinho. Deixa eu ver mais aqui. Jailton Silva, boa noite, pastor Sandoval. Aqui
Eu não entendi. É nem Paraíba, é uma coisa assim. Não sei. É, nem Paraíba, um grande amigo nosso. Pronto, ele dizendo Ex-jogador de futebol, jogou em várias nem equipes. Paraíba, então eu não conheço, então o senhor conhece, né? Obrigado, meu irmão, um abraço. Deixa eu ver mais aqui. Ângela Silva, lá de Passagem de Areia, diz: tudo que semeamos com sementes da fé se prospera, uma terra fértil se forma e os frutos serão produtos espirituais. Boa noite, pastores. Sabe as palavras, professora, né? Professora Ângela. Professora Ângela. Carlos Padilha, pré-candidato a vereador, também entrou aqui, mandando boa noite a todos. Carlos Mota, lá de Natal, também dando boa noite aos pastores. Elson Estevam, né? E Eclésia Marques também entraram aqui, dando boa noite. Joilza, né? Concordando que a palavra foi maravilhosa. Deixa eu ver mais. A vice-prefeita Alienay Cartacho também, agradecendo pela nossa grande iniciativa de estar anunciando aqui o evangelho, né, através da live. Pastor Serginho. Na próxima vamos depois convidar ela para participar da live também. Com certeza, vamos sim. Cleiton Silva, lá de Cajueiro de Touros, acompanhando também, mandando um abraço, viu, pastor Sandoval? Nosso amigão. Um abraço, Cleiton, meu grande amigo. Djanilson Silva também dando uma boa noite. Ozenildo Santos também desejando uma boa noite. Marcos Ronald também desejando uma boa noite, né? Amém, meu primo. Seu primo, né? Adeise Pinheiro também desejando aqui uma boa noite. Chico de Bento também. Renan Chagas desejando também aqui. Renan é aquele que jogou também, eu não sei se ele jogou pelo Visão, mas eu lembro dele que ele era atacante, jogador. Potiguar. Potiguar. Ronaldo Sandra também desejando boa noite. José Nilton Ribeiro, mandando boa noite também. Futuro prefeito de Parnamirim. Eu não sei se esse é o de Santana do Matos, esse menino. Deixa eu ver mais aqui. Marluce Camila entrou também. Deixa eu ver mais. Ivanderson Mandu, que eu já tinha falado, lá de Nova Cruz. Pronto, todos aqui já foram... Nosso futuro vereador de Nova Cruz. Isso. Todos aqui, né, a gente já citou o nome. Jefferson Augusto dizendo, live muito abençoada como sempre. Então, pessoal, nós queremos agradecer a Deus por mais uma participação, pastor Sandoval. Estamos aqui sempre à disposição, né, para abençoar o povo de Parnamirim. Renan acabou de falar aqui, viu, pastor? Grande abraço aos pastores e disse que estamos juntos. Valeu, Tamo junto, obrigado, Deus abençoe. Bezerril também disse que estamos juntos, lá de Emaús. César dizendo, live abençoada. Olha só, eu quero finalizar dizendo, gente, nós estamos juntos, nós acreditamos no melhor de Deus para Parnamirim, mas eu quero dizer que cada um de vocês que participam dos nossos movimentos, encontros, reuniões e live, sejam porta-voz também dessa mensagem ao povo de Parnamirim. Digam a todos os 4 cantos de Parnamirim que Deus quer mudar o governo dessa cidade, que Deus quer dar a Parnamirim um novo rumo. E eu quero dizer publicamente que pastor Sandoval, pastor Alex, o Solidariedade fez uma aliança com a vice-prefeita de Parnamirim. Nós iremos caminhar juntos com o partido também do PTB, porque nós acreditamos que Deus tem algo sim de melhor para a cidade de Parnamirim. E eu quero dizer, um abraço a todos, fiquem com Deus e cada dia continuaremos firmes. Não é isso, pastor Sandoval? Se despeça aí, pastor. Verdade. Um abração a todos, que Deus abençoe, os livre cada um de vocês deste mal que está aí, né? Que ele possa coroar de bênção essa cidade de Parnamirim. Nós clamamos, Pai, a Ti, por essa cidade de Parnamirim, por essa aliança que nós fizemos da oposição, Pai, que o Senhor possa abençoar e abençoar cada internauta, você que participou. A Bíblia diz que aquele que der sequer um copo d'água a um dos meus escolhidos, não deixará de herdar o reino de Deus. Sejam todos abençoados na prática desta palavra. Agradecer aos meus colegas vereadores, Tiago Cartacho, que entrou, Paulão Júnior, que entrou, Guga Cartacho, que é o filho de Alienay também, que entrou. Então, doutor Zico, mais uma vez, e todos que entraram, sintam-se abençoados e honrados em nome de Jesus. Um abraço. Aos nossos vereadores do Solidariedade também, todos os pré-candidatos. Com certeza. Um abraço a todos. Tchau, tchau.